Então, assim, aí o que, que aconteceu? Eu sei que você não está me perguntando, mas eu estou falando. Então, o que aconteceu? Nesse período que eu trabalhei com ela, que a gente, né, que eu estava ali naquele meio ali, comecei a ter mais contato com a internet, porque até então também não tinha muito contato com a internet. Eu Isso foi ia que na ano? Lan House, às vezes, fazer um trabalho de escola, alguma Isso coisa foi assim. qual ano? Isso foi em 2006 que eu conheci essa pessoa, que eu fui trabalhar com ela. Eu comecei a trabalhar com ela em 2006. E aí trabalhei com ela 2006 até 2009, até final de 2009 mais ou menos eu trabalhei com ela. Então, Paulo, aí nesse período eu passei por muita coisa também, porque quando você está na casa de uma pessoa, também você passa por. Você tem que. Como que eu vou explicar para você? Lidar com o gênio da pessoa. Você tem que ser, às vezes, você tem que também ser um pouco psicólogo também para poder conversar com a pessoa. Então, eu era de tudo um pouco, sabe? Eu ajudava ela em tudo que você possa imaginar. E aí, quando foi em 2007, eu comecei a frequentar a igreja evangélica, porque eu não gostava. Então, eu comecei a frequentar a igreja evangélica. No que eu comecei a frequentar a igreja evangélica, lembro como hoje. Eu fui num sábado, porque a pastora me convidou para ir. Ela sempre me convidava, mas eu nunca ia. Eu achava ela chata. Mas nesse dia, o Espírito Santo me motivou a ir. E foi o dia que eu posso dizer para você que foi o dia mais marcante da minha vida, que eu tive um encontro com Deus ali. Foi naquele momento, porque é um dia que eu nunca vou esquecer. Eu chorei demais, eu chorei o culto inteiro, de soluçar. E nisso, o mais engraçado é que igual eu falei para você, eu não ficava tanto na internet. Só que aí, quando passou alguns dias, eu não vem à memória agora para te falar qual foi exatamente o dia, mas foi muito próximo. Eu comecei a entrar na internet para me poder pesquisar coisas, né? Aí eu lembro que eu entrei ali naquele site da UOL e vi assim escrito brasileiros nos Estados Unidos. Eu falei assim, olha que interessante, brasileiros nos Estados Unidos, eu acho que eu vou clicar nisso aqui, porque eu tô sozinha mesmo. Só vou cortar você rapidinho. Sim. Eu cheguei aqui por causa do site da UOL também, brasileiros nos Estados Unidos. Sério? Mas daí é para outra história, hoje é tua, só para você saber. Que legal. Então, eu entrei naquele site brasileiros nos Estados Unidos. E aí eu conversei com algumas pessoas, assim, só conversei mesmo, pessoas que já estavam aqui e já falavam mais ou menos como que era aqui e tal. Falar, você tem que vir, ou você tem que tirar o visto, se você não conseguir o visto, você vai ter que vir pelo México. Eu falei, eu acho que nenhum dos dois, porque o visto eu acho que vai ser quase impossível para mim tirar. E pelo México eu também não tenho coragem. Então foi assim, gente, muito engraçado isso, que eu lembro como hoje, gente. Então, Paulo, aí começou. Aí num certo dia, eu lá mexendo ali, eu estava achando aquilo muito interessante, porque aquilo estava me distraindo, conversando com as pessoas. E eu sempre fui muito cabeça, muito cabeça erguida, eu sempre tive muito, como diz um ditado no Brasil, sempre tive muito juízo, né? Então, assim, eu nunca fui assim, uma pessoa descabeceada de beber, fumar, de fazer coisa errada. Eu sempre fui muito tranquila, até por causa da minha criação. Então, isso eu acredito que eles me criaram para mim poder encarar o mundo. Eu costumo falar isso com meu esposo hoje. Então, assim, ali eu tive a oportunidade de conhecer o meu esposo assim, por um acaso. Na sala de bate-papo. Na sala de bate-papo. A gente começou a conversar naquela época, a gente usava o MSN. Não sei se foi seu caso. Claro, então, eu tô aqui desde 98. Na minha época era o ICQ. Você nem sabe o que é ICQ, né? Eu não lembro. Então, eu já peguei o MSN. Tá. Então, eu peguei o MSN. Aí a gente começou a conversar. E aí a gente começou a trocar. Ele passou o e-mail dele, eu passei o e-mail meu, eu não lembro. Teu marido não, teu namorado na época, teu amigo na época era da onde? Ele estava aqui em Boston. Mas ele era de Minas também? Ele é de Governador Valadares. Valadólares. Só que ele mora aqui nos Estados Unidos há muitos anos. Ele tem mais de 30 anos de América. Ele é bem americanizado, assim.
Aham. É bem americanizado, é uma coisa que eu até estranhei quando eu cheguei aqui. Calma que vai. Ó, você precisa chegar aqui, que você não chegou ainda, você tá no site. Então, aí a gente começou a conversar pelo site, pelo... Não, Uhum. a gente já não ficou mais no site. Aí a gente foi conversar pelo e-mail, pelo MSN, e depois a gente trocou o telefone, aí a gente ficou conversando. E aí, nisso, nessa conversa, ele falou para mim assim: olha, eu tô aqui nos Estados Unidos, eu não posso ir no Brasil agora, porque eu não tenho ainda os documentos para poder sair daqui. Então, assim, se você quer ter alguma coisa, se você quer alguma coisa, ter alguma coisa comigo, você vai ter que tentar vir para cá. Aí que foi o problema. Porque aí eu que meio que gelei. Eu falei assim, eu ir para os Estados Unidos, mas como que eu vou para os Estados Unidos, gente? Não tinha como, não tinha condição de eu estar aqui nos Estados Unidos, cara. E aí eu fui mexer com o passaporte, Paulo. Você não tá entendendo. Eu não tinha noção nenhuma. Passaporte, como que procedia visto, cara? Eu não sabia. E eu fui lá tentar o passaporte, tentei tirar o passaporte. E aí, depois que eu tirei o passaporte, eu fui tentar o visto. Só que eu não consegui o visto da primeira vez. Você sabe quando você não vai tão preparada, que você não sabe como é que procede? Porque, na verdade, eu não fiquei falando para as pessoas que eu estava conversando com uma pessoa aqui dos Estados Unidos. Então, tipo assim, é uma coisa que eu sou muito fechada. Então, eu não fiquei muito falando para as pessoas, tô conhecendo uma pessoa na internet, tô lá, vou para os Estados Unidos. Não, até porque eu nem sabia se eu ia vir, né? E aí, eu tentei a primeira vez, vou adiantar, porque senão não vai dar até tempo. Não vai dar tempo de contar a história inteira. Então, tentei a primeira vez, não consegui. Fiquei, assim, triste, mas ao mesmo tempo, assim, mais tranquila, não fiquei com aquele desespero, até porque não era aquela coisa, assim, que eu tava assim, louca para vir para cá. Mas, assim, quando eu conheci ele, eu vou confessar para você, eu fiquei um pouco, já começou a me despertar Estados Unidos, de vir para cá, assim. Porque eu gostei muito dele quando eu conheci ele. E ele não podia ir no Brasil. Então, a opção, ou era eu vir, ou não dá nada. Ele podia ir para o Brasil, mas ele não podia retornar, no caso. Ele podia só ir. Isso, ele não podia retornar, exatamente. Ele ainda não podia retornar. Aí, Paulo, o que acontece? Eu esperei um pouco, porque a agência de viagem me recomendou a esperar um pouco, eu não podia tentar sindicar assim, em seguida, né? Tentei pela segunda vez, também não deu certo. Mas eu, tipo assim, eu não mentia. Eu chegava lá e falava a verdade. O que você falava? Eles perguntavam para mim, porque eu sempre falava que ia para Disney, passear na Disney, que eu realmente eu fui pro Orlando, né? Não menti. Claro que você mentiu, só falando. Não, assim, mentir assim, de falar assim, eu tenho isso no Brasil. Essas coisas você não mentiu com as coisas que você tinha no Brasil. Isso, falar assim, eu tenho isso no Brasil, eu sou dona... Não, eu não falava essas coisas, porque... Falava a verdade. Falava a verdade. E aí, as duas pessoas que me entrevistou, assim, foram muito secos, muito frios, porque eu acho que eles são muito frios. E aí, a segunda vez, eu fiquei um pouco chateada, chorei. Aí fui conversar, né, com o meu esposo, falei assim, olha, eu acho que ele não era meu esposo na época, era namorado. Era, com o meu namorado, né? Eu acho que isso não vai dar certo, cara, porque eu não tô conseguindo, pode ser que Deus não seja da vontade de Deus, porque eu tenho muito assim, eu gosto muito de conversar com o Senhor, Paulo, sobre o que é, o que não é, se ele tá aprovando a isso. Dele ou não. Exatamente. Então, assim, tentei a segunda vez também, não consegui. Aí deu um tempo. Só que assim, a gente ficou 2 anos e meio conversando no MSN. E a gente só conversava pelo telefone, conversava na Lan House, porque eu não tinha computador. Então, quando ele queria me ver, eu ia para Lan House. E a gente conversava pelo telefone também. Então, assim, tava uma coisa muito difícil para mim e para ele. E aí, eu tinha uma amiga que ela virou para mim e falou assim, vamos tentar juntas ir para os Estados Unidos? Eu vou tentar com você. Porque ela sabia da minha história, né? Eu falei assim, olha, eu acho que talvez você consiga. Eu não sei se eu vou conseguir, porque eu já tentei há pouco tempo atrás. Então, provavelmente, o meu registro tá lá no consulado ainda. Eu acho que eu não sei. Aí ela insistiu muito pra gente poder tentar. E aí a gente marcou tudo. Isso foi em 2010, no iniciozinho de 2010. A gente marcou tudo para poder ir lá. Aí a gente colocou comprar para passear em Orlando, né? Disney também, porque ela queria trazer o menino dela para passear. O menino dela já era um adolescente na época.
Uhum. E aí a gente combinou tudo direitinho, aí marcamos, fizemos todas as papeladas juntas, né? E aí o pessoal da agência que deu um suporte pra gente, eles não eram assessoria, eles só faziam lá, preencher a papelada, a gente pagava e tava ok. Mas eles não eram bem assessor, assim, de dar instrução. Eles só falaram pra gente assim, provavelmente vocês vão ser chamadas separadas. Você vai primeiro, alguém vai primeiro, mas vocês não vão juntas. Quando a gente foi no consulado, chegamos no consulado, nós fomos chamados juntos, eu e ela. O menino dela não foi, porque estava na escola. Eu e ela, eles chamaram nós duas juntas. Não chamou a gente separado. E aí, nisso, Paulo, eles começaram a entrevistar ela lá, né? Ela levou as coisas dela, eu levei o que eu tinha, ela levou as coisas dela. Aí começou a entrevistar ela, perguntou para ela o que ela ia fazer, quanto tempo que ela ia ficar nos Estados Unidos, por que ela estava vindo para cá, né? Qual que era a intenção dela e tal. E isso já era uma moça. E eu falei, só esperando a mulher me negar, porque eu falei assim, eu tava, sabe quando você tá assim, sem esperança? Eu já tava assim, sem esperança, eu não tava com aquela esperança, com aquela confiança que eu ia conseguir aquele visto. Olha para você ver como que Deus trabalha. E aí ela pegou e falou assim, a moça pegou e falou, aí a minha amiga falou assim, olha, ela vai comigo também, porque a minha amiga olhou para mim e achou estranho, porque ela não estava falando nada de mim. Então, assim, parecendo que ela não ia me entrevistar e tipo assim, parecendo que eu já tipo assim, já tinha sido descartada, vamos falar assim. Aí minha amiga falou assim, ela vai comigo também, ela também vai. Aí a moça que estava entrevistando a gente, entrevistando a minha amiga, falou assim, eu sei que ela vai, agora ela vai. Aí aquilo ali para mim, tipo assim, me deu um arrepio. Falei assim, que ela falou assim, agora ela vai. Então aquilo ali foi como se Deus estivesse falando na boca dela, agora você vai. Agora chegou a sua hora de ir, tá na hora. E aí não me perguntou nada sobre mim. Ela só queria saber sobre a minha amiga, ela não queria saber nada sobre mim. E aí falou, o visto está concedido e tal, vocês passam lá na frente e aí eu fiquei assim, sem saber se eu chorava, se eu pulava lá dentro. O que eu fazia? Eu falei assim, gente, que loucura. Isso daí foi que mês? Isso foi em janeiro de 2010. Janeiro. Quando que você veio para cá? Fevereiro de 2010, que eu vi um mês depois.